Olá meus amigos e minhas amigas, Dr. Daniel Francisco Melo falando, cirurgião plástico, cirurgião crânio-maxilofacial aqui da Clínica Vivater. Nosso assunto proposto para a conversa hoje é muito interessante, que é a evolução, o que acontece com a gordura que tenha sido utilizada numa lipoescultura, numa lipoenxertia. Esse é um capítulo de grande interesse na cirurgia plástica nos últimos 30 ou 30 e tantos anos, mas o histórico disso é muito maior. Nesses últimos anos tem sido observado um número significativo de estudos científicos muito detalhados, muito aprofundados nessa área. O que nós observamos é que a questão da manutenção, ou seja, a sobrevivência daquela gordura que tenha sido enxertada, ela é um pouco variável, sim. Os aspectos que influenciam nessa absorção ou não do enxerto de gordura que tenha sido utilizado passam por cuidados técnicos, ou seja, a forma como o cirurgião fez a aspiração da gordura já influencia. A forma como essa gordura tenha sido preparada. Podem ser utilizados processos de lavagem, de centrifugação, de decantação da gordura. Esses são aspectos técnicos, mas infelizmente ainda não se sabe o que é o melhor. Então, apesar de muitos estudos existirem, não existe uma definição de isso é melhor do que aquilo. A experiência dos cirurgiões, dos diferentes cirurgiões e cirurgiãs, é que quando você trabalha com cuidado, com delicadeza na técnica da obtenção daquela gordura e depois no seu preparo para enxerto, a chance de sobrevivência dessa gordura já é maior. Quando se utilizam túneis para colocação dessa gordura em menor quantidade, em áreas de boa qualidade de circulação de sangue, também esse resultado é favorável. O que se fala muito frequentemente é que em alguns locais você pode colocar um volume um pouco maior do que a sua necessidade, sabendo que um pouquinho você pode ter de absorção. Vamos colocar um exemplo numérico. Se você estimou que você precisa fazer um enxerto de gordura, um preenchimento, uma lipoescultura, uma lipoenxertia, são termos um pouco semelhantes, de 100 ml, eventualmente você pode colocar 110 ou 120, tendo uma expectativa de uma perda de 15, 20%, que é considerada normal ou bastante frequente. Em alguns casos, mesmo com cuidados técnicos, mesmo com uma qualidade de cirurgia, uma qualidade de procedimento e o processo todo bastante cuidadoso, a absorção pode ser um pouco maior, chegando a 30%, 40%, 50% em alguns casos. Isso nos leva a um aspecto bastante comum e bastante importante de ser destacado na realização de lipoesculturas, de lipoenxertias, que é a possibilidade desse procedimento precisar ser repetido. Então, se nós estamos falando de uma cirurgia estética, é a gordura que você fez a lipoaspiração, que você descartaria e ela pode ser utilizada para um preenchimento glúteo, por exemplo, ou para alguma outra área de depressão, de retração, sem problemas. Numa cirurgia considerada reparadora, você pode já ter a necessidade ou já pode ter a previsão de saber, eu vou precisar fazer mais de uma sessão, então a cada procedimento você vai fazer um preenchimento de um volume, sabendo que depois você vai complementar aquilo para que não seja muito volume de uma vez só e também se aumente a taxa de sucesso do procedimento, vamos falar assim. Então esse é um aspecto bastante importante, isso tem que ser bem conversado na consulta, no pré-operatório, sabendo-se que algum grau de reabsorção dos enxertos, da enxertia de gordura, é esperado, é comum e está presente em quase todos os casos. Com os cuidados técnicos, com uma delicadeza de manuseio desse tecido, os índices de sucesso também são maiores. E o lugar onde essa gordura está sendo colocada, a técnica correta também influencia bastante. Esse é um campo muito interessante, muito amplo de discussões, de pesquisas dentro da cirurgia plástica, nos últimos 10 ou 15 anos sobretudo. É uma técnica que já existia, que passou a ser utilizada para um universo bem maior de possibilidades, felizmente, na nossa rotina de cirurgias estéticas e reparadoras. Eu estou à disposição para outras perguntas pelos nossos canais e, sobretudo, aguardo todos vocês aí para consulta aqui com a gente e onde podemos conversar e tirar outras dúvidas desse e de outros assuntos. Muito obrigado pela atenção.